Boa noite, pessoal do Facebook. É com imenso prazer que eu estou aqui de novo, né? Para uma super live com vocês. Vamos dar só um tempinho, que a gente teve uns problemas técnicos e que já estão sendo resolvidos. A gente aguarda a entrada do Sidney Rolim. Acho que é assim, né, Juliana? Eu não sei Sim, a pronúncia. é isso mesmo. Boa noite, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Obrigada pelo convite novamente, né? Espero que seja muito bom. Tenho certeza disso. Bom, vamos começar com as apresentações. Enquanto isso, eu acredito que o Sidney consiga resolver aí os problemas técnicos, ok? Ok. Então, a live de hoje, a temática é pandemia de Covid-19 e o aumento de suicídio. Meu nome é Ana Cristina, eu sou professora da Rede Pública Municipal, pedagoga, psicopedagoga clínica institucional, especialista em educação inclusiva e pós-graduanda em gestão pública. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96% dos casos de suicídios estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. Diante da pandemia de Covid-19, o impacto sobre o risco de suicídio aumentou e muito, né? De acordo com as problemáticas que nós estamos passando, né? O isolamento social, o distanciamento, a questão da adequação também dos serviços públicos, né? Isso tem dificultado muito, principalmente em relação aos pacientes com transtornos mentais, devido à questão da adequação do trabalho. Bom, vou começar a apresentar para vocês a nossa amiga, já falo nossa, né? Porque já é a segunda live que ela faz comigo. E, na verdade, é uma pessoa que eu tenho o privilégio de falar que é minha amiga e está na minha vida. A Juliana Nakazaki, ela é psicóloga e ela é especialista em educação inclusiva. Boa noite, Ju. Olá, boa noite a todos. Novamente quero agradecer esse convite de falar sobre uma temática tão importante, né, como essa batalha do Setembro Amarelo, mas que a gente, né, tem que falar o ano todo. A gente tem essa, né, esse jargão do Setembro Amarelo, que falar é a melhor solução. A gente tem muita dificuldade de falar sobre suicídio, porque realmente é muito triste, mas é uma realidade que nada melhor do que falar a respeito, do que informar sobre os possíveis sinais que a pessoa pode apresentar quando ela tem uma ideação suicida, quando ela pode estar apresentando, né, esse pensamento. Então é muito importante que a gente possa falar a respeito disso, que a gente possa, né, discutir a respeito né, dessa temática do Setembro Amarelo. Então, obrigada e sejam todos bem-vindos. Se tiver alguma dúvida, né, quiserem fazer alguma pergunta, fiquem bastante à vontade. O nosso segundo convidado entrou na hora. Vi que se a gente tivesse combinado ia dar certo. Boa noite, Sidney Rolim. Vou fazer a apresentação dele. É uma honra ter você aqui conosco, é um prazer conhecê-lo, Sidney. O Sidney é mestre em ciências no programa experimental na USP. Ele é especialista em terapia cognitivo-comportamental pela USP, supervisor clínico em terapia cognitiva comportamental e elaboração de documentos técnicos psicológicos. Boa noite, Sidney. É uma honra conhecê-lo, é uma honra tê-lo aqui conosco essa noite. Boa noite, é um prazer estar nesse momento aqui com vocês, trocar, né, conhecimentos e experiências a respeito aí de saúde mental, trazer essas questões tão relevantes aí dentro do Setembro Amarelo. Tá joia? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço você ter aceito.
Pessoal que está nos escutando, se quiser enviar perguntas, eu estou aqui de olho no chat, a equipe também. Assim que forem surgindo, eu vou passando aqui para os convidados, né? Eu não sou especialista na área, eu sou uma curiosa e na verdade, além dessa questão do Setembro Amarelo que chamou a atenção, eu tenho pesquisado um pouco e isso tem sido muito intenso na mídia também, falando a respeito da questão do suicídio durante a pandemia, né? Os fatores de risco que foram desencadeando isso, e os dois convidados são especialistas na área, né? Na verdade, de transtornos, né, mentais, e podem nos orientar a ajudar algumas pessoas que possam estar passando por alguns problemas, enfim. Lógico, a gente, enquanto pessoa, enquanto cidadão, a gente não consegue orientar de uma forma adequada. Mas estar atentos a alguns sinais, isso é muito importante. E direcionar ainda para a equipe especializada, para psicólogos, psiquiatras, é fundamental. A gente pode estar salvando uma vida. Eu vou lançar uma pergunta, daí vocês sintam-se à vontade para responder, ou a Juliana ou o Cid, né? Eu tenho pesquisado essas questões de suicídio e eu peguei um dado que eu achei muito relevante. Em cada 100 habitantes, 17 pessoas, elas têm pensamentos suicidas, 5 elas chegam a elaborar um plano, e 3 eles realizam uma tentativa, né? E eu queria que vocês definissem para a gente qual é essa definição de suicídio, o que está em torno dessa palavra de suicídio, porque ela é muito forte. As pessoas têm, a gente tem medo. Eu vou falar por mim mesmo. A gente sente um pouco de medo de conversar sobre isso. Não sei se a Ju ou se o Sidney pode começar essa dinâmica. Uhum. Se quiser começar, Juliana, pode ficar à vontade. Tá, obrigada. Bom, como eu disse, então realmente a gente tem um tabu muito grande, um estigma em volta desse termo, suicídio, né? Então, quando a gente fala sobre alguém se suicidou, nossa, eu conheci alguém que tentou suicídio, todo mundo fica apavorado, porque realmente a gente não sabe como trazer isso, como tocar nesse assunto, o que perguntar à pessoa. Então, parece que é como se nada tivesse acontecido, né? Então, as pessoas, elas realmente acabam ficando muito engessadas. E, não vamos tocar no assunto, porque se eu falar sobre suicídio, eu estou incentivando de alguma forma. E muito pelo contrário, né? A pessoa, quando ela pensa, né, a gente, dentro, né, do que a gente estuda de suicídio, é a tentativa de minimizar ou de acabar com a dor, que é uma dor emocional extremamente intensa, que invade a vida da pessoa de uma forma que ela perde total a funcionalidade e ela não consegue brigar com aquele sentimento. Então, uma das possibilidades bom, se eu cometer o suicídio, esse sofrimento vai acabar. Claro que tem todo... Ju, tá me escutando? Porque, né, ele... Ju, tá cortando um pouco o seu sinal. Ju? Amplitude, mas a partir do momento em que ela está ali buscando uma alternativa, então acaba acontecendo, né, o que a gente chama de ideação suicida, que é esses pequenos pensamentos. Então, uma hora aparece um pensamento, depois o que nessa, né, então, cada 100 pessoas, 17 pensam a respeito de suicídio como uma forma de acabar com aquele sofrimento, e 5, né, pessoas, assim, uma quantidade menor, acaba elaborando um plano
porque não é simplesmente, assim, o suicídio, ele acontece porcentagem muito pequena de suicidas que são impulsivos, aquele que de repente estava passando a rua e vai se jogar na frente de um carro, de um ônibus ou de um trem. Existe um planejamento para aquilo, né? Então você imagina o quanto de sofrimento que é você planejar isso, porque vai contra o nosso próprio instinto de vida. Quando a gente se machuca, a primeira reação que a gente tem é de correr para né, para cuidar daquele ferimento, porque a gente tem isso como princípio, né, da nossa própria psique, de mantermos vivos. Então realmente um ato assim de muita elaboração, de muita frieza, de muito desespero, de não conseguir ter outra alternativa além disso. Se quiser complementar, Sidney. Isso. É interessante a gente pensar em todos esses fatores, né, todos os sentimentos que estão acontecendo, né, na cabeça de uma pessoa quando ela pensa no suicídio como uma saída, né, para uma solução para um problema dela. Costumeiramente, nós, profissionais de saúde, ressaltamos que ela não está querendo tirar a própria vida, mas está querendo, né, fugir da dor, de um sofrimento que ela tem, e que naquele momento ela não consegue ver uma solução, ela não consegue ter esperança para uma solução daquele problema. É interessante, muito interessante esses dados, né, de que cada 100 pessoas, 17 têm pensamento, 5 planejam, 3 vão tentar pôr esse planejamento em prática, mas vão tentar o suicídio. Mas quantas dessas 17 pessoas que pensaram, dessas 5 que planejaram, chega até um serviço de saúde, né? Um pronto-socorro, um serviço de emergência? Apenas uma pessoa. Então, de cada uma pessoa que chega no hospital, tem outras 17 que pensaram, tem outras 5 que planejaram, tem outras 3 que tentaram. E é uma que chegou lá no serviço de emergência com uma tentativa e está pedindo auxílio, está pedindo ajuda. Por definição, né, suicídio é a morte, né, causada por uma pessoa direta ou indiretamente no ato, né, que ela teve, que ela executou contra si mesma. E que ela sabia que ela queria produzir esse efeito. Esse ato, a gente não considera ele como uma liberdade que a pessoa tem, mas sim como uma doença. Ela está cometida de uma doença mental, uma doença de saúde mental. Por isso, ela não consegue vislumbrar uma possibilidade de ajuda, né, uma possibilidade de solução para os problemas dela, e por isso que ela precisa de ajuda de profissionais de saúde mental. É interessante também pensar que o suicídio não é uma questão atual. Ela sempre percorreu a história da humanidade por diversas culturas. Ela está presente em todos os países, em todas as faixas etárias. Ela está presente em todas as condições sociais. É claro que tem algumas questões que são fatores, né, maiores de risco para o suicídio. Porém, esse comportamento de suicídio, ele tem múltiplos determinantes. Ele tem questões ali biopsicossociais que envolvem fatores de interação psicológica, biológica, genética, cultural, socioambiental, tem vários fatores. E em momentos, né, de grande estresse, momentos de grande depressão, né, como o atual, né, com doenças, com coisas que a gente não tem controle, são momentos que as taxas de suicídio tendem a agravar. Então, a gente está num momento, né, ambiental, socioambiental muito perigoso. Então, também aí a pertinência de nós falarmos com bastante veemência acerca dessa questão durante o Setembro Amarelo. Ok.
Boa noite. Deixa eu falar só boa noite para o pessoal que entrou. Boa noite, Odila, sua linda. Obrigada por acompanhar a gente novamente. Kelly, Daiane, Pérola, Roseli, um forte abraço. O Jafifo, o seu Jafifo também está aí. Um super beijo. Obrigado pela presença de vocês. Pérola Elizabeth, um beijo. Fiquem com Deus. E se quiserem fazer algumas perguntas, coloquem aí no chat que a gente passa para os convidados, ok? Peraí, deixa eu aceitar já aqui de novo que ela caiu. Pensando, né? Isso também tanto para a Juliana como para o Sidney, pensando, eu me coloco no lugar de alguém que está próximo de uma pessoa que tenha um padrão de comportamento, eu não sei se eu posso dizer assim, ou com ideais suicidas. Existem algumas dificuldades de a gente perceber esses tipos de comportamento? Como é que a gente pode prevenir? Como é que a gente tem alguma forma de a gente perceber que uma pessoa que está nesse processo e a gente pode, de repente, auxiliar, né? Algum comportamento precoce que dê um indício que dê alguma... Nossa, essa pessoa não está bem, ela pode, né? Tá no processo de acontecer esse suicídio? Vocês têm alguma dica, alguma forma? Porque eu acredito que tem alguma barreira que impeça a gente de perceber isso. Não sei. Eu fico imaginando, né? Porque se ele elabora um plano, realiza toda essa tentativa, é algo, né, patológico. Quem está ao redor deve ter alguma dificuldade de enxergar isso, ou não. Ou é evidente que a pessoa vai cometer esse suicídio. Quer começar novamente, Juliana? A Ju, aí, deixa eu ver, peraí. Tá, Ju, parece que travou. parece que travou dela. Pode responder Tá, você, Cid. eu vou começar e daí ela entrando, ela complementa. Acho que é interessante a gente pensar Pode que as começar, pessoas que Sidney. estão no entorno... Obrigado, Ju. As pessoas que estão no entorno, né, Não, pode falar. elas acabam assumindo uma responsabilidade, né? Elas querem se responsabilizar Oi. por isso. É interessante a gente tirar um pouco esse peso dessa responsabilidade delas, né? Eu não tenho como uma obrigação de identificar, por exemplo, eu como uma pessoa comum ali dentro da minha família. Quem tem melhores instrumentos e ferramentas para isso são os profissionais de saúde. São psicólogos, médicos e profissionais de uma forma geral que atuam com saúde, principalmente com saúde mental. Mas existem algumas coisas, sim, que a gente pode tomar como um alerta. Bom, eu não gosto de jogar essa responsabilidade para as pessoas de uma forma geral, porque todo mundo tem várias questões, tem várias coisas acontecendo, e muitas, quando ocorre um suicídio dentro da família, elas se sentem muito culpadas, pensando, por que eu não percebi, por que eu não olhei? E isso é ruim para os enlutados, como a gente fala. Mas é o seguinte, as pesquisas apontam que pessoas que já tentaram suicídio, elas têm um fator preditivo muito importante para elas tentarem novamente. Então, são 5 a 6 vezes mais chances delas tentarem novamente quem já tentou suicídio. Então, se tem alguém dentro da família que já teve uma tentativa, pode ficar um alerta nesse sentido. Questões envolvendo pessoas que têm doença mental, transtornos psiquiátricos, também pode ser ali um fator de risco. Quais seriam os transtornos psiquiátricos que levantam essa questão? A gente fala muito de depressão, né? Depressão é mais um transtorno psiquiátrico que é muito de maior risco para cometer suicídio, é o transtorno bipolar. É a pessoa que vai mudando de fase. Uma hora ela está depressiva e outra hora ela aparenta estar muito bem, até bem demais. Essa mudança de uma fase para outra pode levar a uma impulsividade. Pessoas também que têm problemas com alcoolismo ou uso e dependência de drogas e outras substâncias também são pessoas, né, acometidas de uma doença e que pode apresentar isso como um fator de risco
para a questão do suicídio, em virtude, né, dela não estar, às vezes, consciente, ou a substância provocar uma impulsividade também para a ação do suicídio. Esquizofrenia também seria um, e também transtornos de personalidade. Os transtornos de personalidade, eu estudo bastante essa questão de transtornos de personalidade, né? Alguns transtornos de personalidade que eles estão muito associados com ansiedade, com depressão, mas também com impulsividade. Então, isso pode ser ali algo que vai fomentar, né, essa crise suicida. É sempre interessante a gente prestar atenção em sentimentos que a pessoa acaba apresentando. Desesperança, desespero, desamparo e impulsividade são sentimentos muito comuns, muito presentes em crises suicidas. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado e se atentar para quando um parente, um familiar pode estar apresentando sentimentos assim. O que seria a desesperança? Não acreditar no futuro, não acreditar em solução para nada. Desespero é achar que não tem mais nada a ser feito, que a dor, o sofrimento, um problema maior do que tudo. Sensação de desamparo, né? O sentimento de desamparo, que não pode contar com ninguém, que não pode contar nem consigo mesmo, e pessoas impulsivas que apresentam, né, esse sentimento, né, de fazer as coisas e às vezes não pensar muito sobre o que ela fez. Então, essas questões, esses sentimentos, podem ser sentimentos para sinalizar ali uma crise suicida. E são os sentimentos que nós, profissionais de saúde, vamos olhar para os pacientes, além da história, né, clínica dele, de saúde mental, transtornos mentais, transtornos psiquiátricos aí. Ju? Realmente, estão me ouvindo? Estamos sim. Então, ok. Realmente é uma dificuldade muito grande conseguir, às vezes, perceber, né, que existe alguma mudança. Pode ser que a mudança do comportamento daquela pessoa, né, que está com pensamento suicida, ela mude e a gente justifique por qualquer outra condição. De repente mudou o trabalho, de repente, né, perdeu o marido, teve um término de relacionamento, questões externas que, né, reverberam no nosso emocional, e muitas vezes a gente acaba pensando, entendendo ou imaginando que aquela pessoa está mais triste, que ela está isolada, que ela já não quer mais, né, não aceita mais os convites, que ela já não quer mais falar com ninguém, seja por conta dessas condições. Mas muitas vezes isso está mascarando, né, um outro sentimento de sofrimento mais profundo que pode levá-lo, né, a pensar a respeito do suicídio. Mas eu li no Setembro Amarelo do ano passado uma reportagem de uma psicóloga que o marido faleceu. Que o marido cometeu suicídio. E aí aquilo me chocou muito, porque, né, realmente, como o Sidney falou, a gente, profissional da saúde, a gente, principalmente, né, psicólogos, a gente não tem a obrigação realmente de adivinhar tudo o que a pessoa está pensando, mas a gente, né, acha que tem esse olhar de tudo, de realmente perceber essas pequenas nuances. E ela, né, na reportagem, essa psicóloga, ela fala que ela jamais imaginava, né, que o marido estava nesse sofrimento, que ele estava, né, que isso passava pela cabeça dele, né? Então, como é sutil, né? Às vezes, como a pessoa ela guarda aquilo para ela tranca aquele sentimento, ela usa todas as estratégias que ela tem para realmente esconder, né, essa ideação, esse pensamento, mas infelizmente foi né, dessa estatística que acabou cometendo suicídio. Então, sempre, por isso que é importante falar a respeito, né? Por isso que, como o Sidney falou, a gente precisa, né, o máximo possível, expandir essa questão de que é importantíssimo procurar ajuda,
de que você não precisa ter vergonha de pensar, de falar, de expor os seus sentimentos, nem de falar sobre a questão do suicídio, porque geralmente a gente julga, né? Ai, como que aquela pessoa que tem aquela vida, que a gente só vê um recorte, né? Pensa em se matar, é infeliz, né? Então as pessoas acabam tendo muito medo, uma restrição, como você mesma disse, né? Uma barreira de falar sobre suicídio. Porque a gente não quer falar disso, a gente não quer lidar com isso, nem imaginar de que alguém próximo a nós pensa em tirar a própria vida, né? Mas que é fundamental falar, né? A gente precisa falar, não só em setembro, mas todos os dias, de estar atento a essas, né, essas pessoas que têm depressão, né, como o Sidney falou, a propensão para quem tem um transtorno mental, um transtorno psiquiátrico, ela é maior, mas não significa que está restrito somente a esse público, né? Eu ia perguntar justamente isso, né? Essa questão de fatores de risco, né? Então, assim, tem um público de transtorno mental, né? Que já tem o diagnóstico de depressão, transtorno bipolar, enfim, essas patologias. Uhum. Essas pessoas, elas têm até tem uma pergunta da Pérola sobre isso, né? Se todo mundo que sofre de depressão é um possível suicida, né? E não precisa propriamente estar nesse quadro. Então, por exemplo, eu entendi essa pergunta dela, né? E eu também fiquei em dúvida. Não necessariamente uma pessoa que está em depressão, ela venha ter esse pensamento suicida. E pode ser que tenha um outro público, não sei, se isso é o fator de risco, se é uma regra. Né? As pessoas que cometem suicídio, se tem algum levantamento disso, elas tiveram um antecedente de transtorno mental ou não, não necessariamente. Às vezes elas não têm esse histórico. Pode desencadear esse pensamento numa pessoa que não tem um transtorno mental. Então, a questão envolvendo a depressão é que a depressão ela tem vários níveis, tem várias intensidades. Tem pessoa que pode ter uma depressão leve, ela consegue trabalhar, ela consegue fazer as coisas dela, mas ainda assim, às vezes, ela é acometida, né, por momentos, por crises, né, dessa depressão, e fica um pouco abatida, fica um pouco mais em anedonia, como a gente falaria, né, que é na verdade, não é nem uma tristeza, é um não sentir. Não sente nem felicidade, nem tristeza, não sente nada. Como se o mundo ficasse cinza para ela. E tem também outros níveis de depressão, né, como a moderada e a grave. Depressão grave, a maioria das vezes, ela tem ideação suicida, a pessoa vai apresentar ideação suicida, vai apresentar, às vezes, comportamento suicida. Por isso, até a gente caracteriza ela como depressão grave. Então, não é só a questão de uma intensidade de sintomas, mas quais são os sintomas que a pessoa apresenta. Então, tem pessoas que podem ter ali uma depressão e ter só, às vezes, pensamento, ideação suicida. Ela não tem o planejamento, ela não tem a impulsividade para ir lá e fazer. Tem esse aspecto também. Então, numa avaliação psicológica, numa avaliação médica, são considerados esses aspectos. A questão da impulsividade, a questão de planejamento, para daí sim a gente pensar numa forma de ajudar essa pessoa. Certo? A ideia de, às vezes, querer sumir, querer tirar a própria vida, é muito recorrente. Quase todas as pessoas acabam, às vezes, tendo em algum momento assim, pô, eu queria morrer, fala alguma coisa assim nesse sentido. Mas o que é realmente significativo e que mostra ali uma questão de saúde mental nisso tudo? A gente ouve muito isso para o adolescente, né? Adolescente, perdeu uma festa, fala que quer morrer, que quer sumir, e fica, às vezes, trancado em casa alguma questão assim. Então, tem todos esses aspectos relevantes que a gente considera. E, muitas vezes, um transtorno psiquiátrico, ele fica mascarado, ele fica lá escondido, até porque, pelo tabu, né, pelo estigma que se tem na sociedade sobre os transtornos mentais, muitas pessoas não procuram ajuda. Então, elas nem sabiam, às vezes, que tinham ali um transtorno bipolar, né? Um transtorno ou um transtorno depressivo. Por quê? Ela não procurou a devida ajuda, ela não teve um diagnóstico. Daí, no momento
que às vezes ela tentou o suicídio, ela cometeu até o suicídio, ou fazem ali uma investigação, como a gente fala, e daí ela ficou bastante trancada em casa, ela não estava fazendo as atividades dela, e a gente começa a olhar alguns elementos e vai percebendo ali, tinha um transtorno depressivo, tinha um transtorno de personalidade, tinha alguma coisa ali por trás, mas não foi diagnosticado a tempo, tratado, por isso acabou levando essa pessoa ao óbito. Sim. Né, a gente, Diana, por isso que é importante essa observação, né? Muitas vezes a gente acaba, né, falando, a pessoa é desse jeito mesmo, né? Por exemplo, no caso de um transtorno bipolar. Tem horas que ela tá mais assim, tem horas que ela quer falar com a gente, tem horas que ela não quer falar, mas ela é assim mesmo. E aí, por conta mesmo, às vezes, da falta de informação, né, ou desses comentários, da estrutura que a pessoa tem ao redor, ela nem cogita a possibilidade de procurar uma ajuda profissional, porque nem passa pela cabeça dela que ela está realmente, né, com um transtorno. Então, isso dificulta muito, né, ela ter um suporte adequado, profissional, que possa fazer com que ela consiga pensar a respeito de outras possibilidades, né, de uma outra forma de resolver, de uma outra solução que não seja o suicídio, né? Então fica muito difícil da gente conseguir ajudar quem realmente nem sabe pelo que está passando. Como o Sidney falou, a gente às vezes tem mesmo esse pensamento de desesperança, né, de não consigo resolver nada, de parecer que o caos está acontecendo na nossa vida, mas e isso pode, né, quando a pessoa está vivendo uma situação que tudo parece acontecer ao mesmo tempo para ela, né, de ruim, de pensar, né, no suicídio como uma solução, mesmo que ela não tenha um transtorno. Mas quando ela tem, isso acaba se tornando mais presente, né? A predisposição é maior se, né, ela realmente está dentro de um caso de transtorno mais grave. Isso. E é interessante a gente olhar os fatores de risco, né, que são essas questões que a gente colocou, a gente pensar também em fatores de proteção, porque é nesse patamar, né, que nós, profissionais, Sim. principalmente de psicologia, vamos trabalhar. Quais são os fatores de proteção? Tem os fatores de risco que expõem a pessoa, né, a um perigo de cometer o suicídio, né, de ter uma crise suicida, mas tem também alguns fatores de proteção que pode ajudar ela nesse sentido. Por exemplo, um bom suporte familiar. Quando a família conversa, quando há comunicação dentro de casa, quando há expressão de sentimentos, isso pode ajudar com que as pessoas não pensem, não fiquem desesperadas. Elas podem se ajudar dentro de casa. Elevar a autoestima também, olhar para coisas e elementos que podem ajudar uma pessoa a sentir-se melhor consigo mesma. As amizades, né, os laços sociais bem estabelecidos podem servir ali de um amparo, de uma âncora para ajudar as pessoas. A questão até da religião. A religião também pode ser, né, uma razão para viver para as pessoas. Pode dar aí uma esperança, pode dar um sentimento de fé e ajudar. Só tem que tomar cuidado que a religião ela acaba tendo, às vezes, um duplo papel. Ela pode também criar uma aflição, né, religiosa, que seria, às vezes, o medo do pecado, ou se sentir inadequada fazendo uma coisa errada, e daí se tornar um fator de risco. Mas a religião pode, por si, né, pela questão de fé, de confiança, de acreditar em algo maior, a esperança pode também auxiliar nesse sentido. Então, a gente trabalha, né, vários fatores, inúmeros fatores, além desses, né, para ajudar com que a pessoa possa encontrar razões para viver. E é esse o trabalho ali dos profissionais de saúde, de identificar esses fatores de proteção. Porque às vezes a gente se apega bastante aos fatores de risco, que envolvem vários aspectos, como a gente já mencionou, né, como os transtornos mentais e tudo, mas o que ela tem, às vezes, de recurso na vida dela que ela pode contar e que vai ajudá-la e vai ser ali uma âncora para ela, vai ser um fator de proteção.
Sabe, agora eu vou escutando Sim, vocês sem falando, né, dúvida. sobre essa questão, eu me remetive a uns anos passados, uma experiência que eu tive, a Juliana até participou de parte disso, né, Ju? Quando eu sofri um aborto. Para mim foi muito difícil. Porque assim, a sensação que eu tive é que estava tudo acabando e que estava esgotando. Para mim tinha acabado aquele momento. E realmente o que o Sidney falou dessa questão do acolhimento da família e dos amigos, de quem está perto de você, é fundamental. Porque eu lembro que assim que eu sofri o processo, eu vim para minha casa, enfim. O que eu tenho de recordação, para você, a gente fica tão fora do contexto, do que é real e do que não é, que assim, eu sei do que me contam, do que aconteceu. Tem situações que eu não consigo, não tenho esse resgate de memória, sabe? Do meu comportamento. Eu sei o que meu pai falou, o que meus irmãos falaram. E eu lembro, o que eu lembro de flashes é de eu deitada no sofá. Meu pai falou que eu fiquei 3 dias deitada no sofá. Eu não comia, não bebia água, não nada, não queria banho, não queria nada. E ele com a minha mãe nervoso, né, por conta da situação, não sabia como lidar. Ele deu um grito comigo, tipo, vem pro mundo que você tá saindo fora. E aí eu lembro de ele me puxando e ele me jogou no chuveiro. Tipo, você vai tomar banho de roupa, você vai, me deu aquele choque de realidade. E depois que passou, daí eu falei, não, você vai tomar banho. Eu tipo, tira a roupa, enfim, tomei banho. Ele falou, não, a gente vai ter que procurar um especialista para te ajudar. Porque realmente a dor é tão intensa que você não consegue. E eu não eu lembro do meu pai falando assim, eu não sei o que falar para você. E foi aí que eu procurei eu procurei um psiquiatra, procurei um psicólogo, enfim. Eu tenho atendimento psicológico até hoje. Hoje eu consigo falar sobre, não digo com uma naturalidade, mas com uma compreensão melhor e uma aceitação melhor. Né? Não que a gente se conforme e fale, não, tá tudo bem. Não tá tudo bem porque eu não queria que fosse assim. Mas eu entendo que eu tenho que seguir a minha vida. Mas naquele momento, eu acredito que se eu não tivesse meu pai, a minha mãe, amigos, a Juliana foi extremamente carinhosa, participou de todo o processo que eu tive, pessoal do trabalho que me acolheu, não, vamos, Ana, e os médicos queriam me afastar e a minha diretora falou, não, ela não vai afastar. Ela vai ficar com a gente, nem que a gente tenha que arrastar ela. Se ela ficar em casa, se você vai ficar em casa, vai ser pior. Eu tive uma equipe que realmente me carregou até que eu conseguisse me colocar em pé de novo. Então, além dos médicos, né, Sidney e Juliana pode falar isso, eu acho que é fundamental quem está do lado e de ter essa questão desse acolhimento e realmente quem está numa tristeza, na verdade para mim foi um episódio, né? Foi uma situação X que aconteceu. Mas se eu não tivesse quem me segurasse, provavelmente eu não sei se eu também não desencadearia aí essa questão do planejamento, enfim, de tudo. Eu acho que eu não tive o tempo, né? Porque já me tomaram, vamos dizer assim, foram muito rápidos com o acolhimento. Uhum. Sim, o acolhimento é muito importante, né? Para que a pessoa não se sinta sozinha. Sidney, quer comentar alguma coisa? Não, isso. Às vezes, né, na ânsia de querer ajudar, os familiares às vezes fazem uma pressão. E o ideal, né, é isso, que possa acolher, possa apresentar possibilidades para a pessoa, possa abrir ali o horizonte dela, porque ela está sem esperança, né? Ela está em desespero, então ela não consegue ver oportunidade, ela não consegue ver alternativas. E outras pessoas de fora conseguem ver isso. Só que a gente consegue ver, né, os familiares, as pessoas que conseguem ver também de uma maneira, às vezes, fria e distante. Então, é preciso ter uma soma aí. Né? O acolhimento entra nesse sentido. O nosso trabalho como, né, psicólogo é ajudar ela a olhar para esses recursos, ajudar ela a olhar para essa rede de apoio, essas pessoas que ela pode contar. E em momentos que ela está desesperada, que ela está desesperançosa com a vida, ela possa ir e buscar essas pessoas esse auxílio,
nesse sentido, porque daí ajuda, né, com que ela não fique nessa névoa. Eu costumo até fazer uma metáfora, né, com pacientes, assim, você está no meio de uma névoa, no meio de uma escuridão, você não está conseguindo ver nesse momento uma saída, uma possibilidade. Mas é isso, a gente tem que ligar a lanterna, às vezes a gente precisa continuar andando, mesmo a gente não está percebendo o chão, não está sentindo o chão. E essa lanterna é uma ferramenta, é um instrumento, é um recurso. Continuar andando é um recurso. Só que para a pessoa que está numa crise suicida, ela acha que não adianta, que nada vai adiantar. Então, a gente vai fomentando, vai ajudando ela a tentar olhar por esses aspectos. Isso é muito importante. E a gente vai buscando com ela, né, razões que ela tem para viver, motivações que ela tenha para continuar vivendo. Falando um pouquinho agora sobre a pandemia, né, que seria também o foco da live, eu queria que vocês comentassem também essa questão, né, do isolamento, da questão do medo, né, porque a intensidade, né, do medo a gente percebeu nas pessoas, e eu falo por mim também, porque no começo eu fiquei extremamente assustada, nós não sabíamos o que ia acontecer, e nem sabemos também o que vai acontecer. Então, o medo foi uma constante muito grande, além da questão da solidão, né? De uma hora para outra, eu falo por mim, eu tinha uma vida totalmente agitada, saía às 8 horas da manhã, enfim, levava a mãe para a crechinha, voltava, ia para o trabalho, chegava às 8 horas da noite. De uma hora para outra, me colocaram dentro da minha casa, não, você vai ficar aí o tempo todo, e aí, né? Então, essa questão da solidão, da falta de contato, né, com pessoas, tem muitas pessoas que têm vida solitária mesmo, né, vivem sozinhos, né, e isso eu gostaria que vocês comentassem, né, aumentou-se o risco de suicídio justamente por conta dessa situação da questão do medo intenso e também da solidão, e como que a gente pode ajudar essas pessoas que a gente percebe, né, às vezes a gente vê, né, o meu medo diminuiu, mas eu vejo algumas falas de algumas amigas, mãe de amigas, que o negócio ainda está muito, muito intenso. E a gente percebe que é patológico, que a pessoa não está conseguindo mais ter um processo de retomada, né? As pessoas acham que realmente acabou. Vocês poderiam comentar um pouquinho essa questão e como a gente pode ajudar? Acho que o principal é isso, né? Ju, você quer começar? Porque o Sidney é super, super cavalheiro. Ele sempre dá uma vez para você. Ele sempre dá uma vez, ele é gentil. Ele é. Bom, tanto, independente das pessoas terem ou não um transtorno, essa pandemia mexeu com todos nós, né? Então, mesmo para as pessoas que, né, estavam ali ou que vivem com a família, então tem hoje, né, essa questão de estar vivendo uma nova realidade. O medo ainda faz parte, né, do que a gente vive, mas chegou um momento, porque todo mundo esperava lá em fevereiro, março, quando estourou a pandemia, que em junho a vida já teria voltado ao normal. Mas não foi o que aconteceu, nós já estamos em setembro, as pessoas continuam sendo infectadas, as pessoas continuam morrendo, as famílias continuam sendo afetadas. Então, isso faz com que fez com que todo mundo ficasse muito cansado. Cansado de ter que viver as relações através de uma tela, cansado de não ter companhia com quem falar, por exemplo, para as pessoas que moram sozinhas e que por mais que voltem a trabalhar, por mais que tenham home office, por mais que tenham ali, sei lá, um vizinho ou outro, mas que a vida, né, principalmente das relações, mudou completamente, né, para a maioria das pessoas. Então, isso fez com que o número de casos, né, de depressão aumentasse, né, teve que haver toda uma readequação para proteger as pessoas, né, para que elas pudessem continuar fazendo, né, acesso aos médicos, aos remédios, aos tratamentos. Então, tudo isso intensificou mais aquele que já tinha um problema, né, então, às vezes, a pessoa tinha ali uma depressão leve ou moderada e ela acabou se agravando,
por conta de todo, né, esse panorama, esse medo, o distanciamento, a falta dessa rede de apoio, que às vezes por precaução, então não pôde mais estar próxima àquela pessoa, e isso sim pode potencializar, né, a questão do suicídio por conta de, imagina, né, uma pessoa que já tem um sentimento de desesperança e vê tudo isso acontecendo, né, as pessoas próximas falecendo, né, porque enquanto estava distante era uma coisa, mas os números viraram nomes para muitas pessoas, né, para mais de 100 mil famílias aqui no Brasil, então, olha tanto de gente, né, que realmente teve que conviver com um luto que não pôde ser vivido, com uma perda que teve que ser à distância, então, e a gente tem essa questão de acolher, né, então, por exemplo, se alguém que é um amigo seu perde um familiar, a primeira coisa que você quer fazer é abraçar, e aí a gente está impossibilitado, não está mais, né, o abraço não está mais acontecendo, então tudo isso mexe muito com o nosso emocional. E aí foi, né, uma porta aí que abriu para realmente haver um grande aumento, né, do número de transtornos. A questão de ter as crianças em casa, o trabalho em casa, de reorganizar a rotina. Então, tudo isso acabou, né, fazendo assim, impactando muito intensamente, né, na questão emocional e abrindo a possibilidade, né, infelizmente, para as pessoas que estavam dentro daquele 17 que pensavam a respeito, talvez virar os 5 que planejaram e os 3 que tentaram, né? Isso. É uma pesquisa da Associação, né, Brasileira de Psiquiatria, fala, né, mostra que 89,2% dos especialistas, né, destacaram o agravamento de quadros psiquiátricos nos seus pacientes em decorrência da pandemia. Então, né, os especialistas, os profissionais da área de saúde mental têm visto, né, isso acontecer dentro dos seus consultórios, dentro dos hospitais, dos serviços de emergência. Eu vejo também isso na fala, né, dos meus pacientes também, né, mais ansiedade, mais depressão, e sentimentos, né, dos mais diversos possíveis, oriundos desse momento, né, dessa atual situação de pandemia. A pandemia ela pode se impactar a nossa saúde mental, a distância dos familiares mais próxima, a interrupção das atividades que rotineiramente nós fazíamos, que era o nosso dia a dia, né? O medo, a angústia, essa incerteza sobre o futuro, as pessoas também, né, que seriam as nossas referências, né, líderes, governantes, eles tendo falas das mais diversas, das mais discrepantes, né, contrárias uma às outras, também é criadora, né, de um estresse muito grande, né, em nós. Então, em vez dessa questão, né, de pandemia que está ocorrendo com todo mundo, que não escolhe a pessoa, até promover uma união do povo, acaba criando ali uma divisão do povo. E isso é complexo, porque o Covid ele não tem uma bandeira, e a gente precisa demonstrar empatia, a gente precisa olhar para o outro, né, para a dor do outro, e tentar ser o mais solidário possível. Essas questões todas agravam a nossa saúde mental, porque deixa todos nós mais vulneráveis, sim. E isso, né, agrava também a economia, porque tem desemprego, tem a questão ali dos recursos financeiros ficarem mais menos poder, né, aquisitivo. Então tem várias coisas ocorrendo e toda essa adaptação a essa nova realidade, né, uma sobrecarga de tarefas, tudo ficou online. Algumas coisas que a gente percebe, né, a gente se adaptou e até foi bom, porque a gente percebe que dá para fazer online. Mas tem muitas coisas que a gente precisou aprender, né, aprender assim, tipo, na força. Né? E isso tudo leva, né, a uma sobrecarga muito grande de trabalho, de estresse. Quem ficou em casa, trabalhando em casa, está trabalhando em casa, mas está cuidando dos filhos, está cuidando de outras coisas também, está preocupado com as tarefas domésticas, está preocupado com as notícias na TV. Então, tudo isso
pode deixar as pessoas mais vulneráveis, sim, com sensação, né, de medo, de solidão, e ter a sensação de desesperança, de desespero, e começar a achar assim, a melhor saída, então, é eu tirar a minha própria vida. Pode sim pensar. E o risco de suicídio tem aumentado. Também agora vocês comentando, veio um pensamento. Boa noite, Rosemary Donato, obrigada pela sua presença. Humberto Miranda, beijo. Edna Oliveira, presidente do Clube 28, obrigada. Rairene, um beijo, obrigado pela presença. Uma coisa que passou agora na minha cabeça, e agora eu comecei a lembrar do início do processo, né? Além de tudo isso que vocês falaram, tem a questão também eu percebi assim, um silêncio no mundo, vamos dizer assim, né? Porque eu estava numa rotina frenética e, de repente, a Ana Cristina teve que ficar com a Ana Cristina. E aí começam os fantasmas, né? Porque você está quieto, quando você está no agito do dia a dia, tá tudo bem, porque eu chego, saio 7h30, você não ouve. Eu não ouço, eu não lembro dos lutos que eu não elaborei, eu não lembro de nada. E eu lembro que no começo foi muito intenso para mim, porque eu percebi que eu tinha que trabalhar algumas coisas, porque estava tudo quieto. O mundo silenciou, cada um no seu cantinho lá, e a Ana Cristina teve que olhar para a Ana Cristina. Eu tive que me enfrentar o espelho, porque estava tudo quieto, sobrou eu com eu, né? Foi isso que sobrou. Exato. Né? Eu falo que a estratégia, né, de realmente era choro, era desespero, era, né, tentar entender o que estava acontecendo, fora a questão do trabalho home office, que quase deixou a gente maluca, que eu sou professora, então eu quase enlouqueci, fora o cuidado com a mãe com Alzheimer que eu tinha que ter em casa, então eu tinha que dar conta de tudo isso. Foi uma mudança de rotina muito grande, né? Então ficou tudo muito intenso. Eu falo que se olhar no espelho, quer ver o outro é uma coisa, mas você olhar para você e elaborar com você mesmo, olha, gente, não é fácil mesmo. E eu fui obrigada, como acho que milhares de pessoas também foram obrigadas a se olhar e a tentar, de alguma forma, se reconstruir diante do processo. E o quanto isso é difícil, né? Foi difícil para você, é difícil para cada um de nós, né? Nós ficarmos conosco mesmo. Como as pessoas inventam das mais inúmeras, né, alternativas para não ficar consigo mesmo. Né? Vai para os entretenimentos, vai maratonar, né, na Netflix, em outras plataformas streaming, fica nas redes sociais, fica fazendo um monte de coisa, porque teme ficar consigo mesmo. E o quanto, né, isso é doloroso, é difícil para elas. Né? Algumas das formas, né, que a gente foi aprendendo a lidar também com a questão do distanciamento, daí sim é uma questão ali da gente buscar um recurso, né, a gente vê que a gente pode, né, fazer algumas coisas por rede social, posso fazer uma videochamada para ver familiares que eu não vejo com muita frequência, para falar com os amigos, eu posso inventar uma festa virtual, eu estou aqui, o colega está ali, a gente pode fazer nesse sentido. Para essa live mesmo que a gente está fazendo, talvez se fosse há 6 meses, há 1 ano atrás, a gente estaria sentado num lugar, nós três, um do lado do outro, conversando numa sala, reunido com outras pessoas. Mas a gente está inovando. Esse aspecto de inovar, de se reinventar, é bacana. O nosso medo individual de estar, né, sozinho conosco mesmo, a gente precisa sempre buscar elaborar, pensar sobre isso. Por que eu resisto tanto a isso? E entender também, né, os estresses, às vezes as exigências que a gente acaba tendo, diminuir um pouco, né? Não deu para fazer? Então tá bom. Não ficar com tanta cobrança, como às vezes a gente fica. De achar que, não fiz tal coisa, é o fim do mundo. Não. O mundo vai continuar existindo, mesmo se eu não fiz tal coisa hoje. Pode ficar para amanhã, pode ficar para depois. A gente se exigir menos de nós. E no nosso ritmo. Não impor um ritmo que vai gerar sofrimento para a gente.
Também tem a questão do desemprego, a gente pode também colocar essa questão dos problemas financeiros, né? O governo, né, tem aquele auxílio governamental, que isso emergencial, que isso ajudou muitas pessoas a dar um equilíbrio, mas muitas pessoas, né, perderam um padrão de vida que eles tinham, e isso a gente sabe que não é fácil, né? Você se vê num patamar, né, numa situação, e você realmente se vê numa situação inferior. A gente pode considerar que essas pessoas, né, uma grande maioria, isso pode ser também um fator de risco, um gatilho para que essas questões também, esses ideais suicidas também aconteçam? Ju? Vai lá, Juliana. Talvez não imediatamente, né? A questão assim, então porque eu perdi o emprego, agora eu vou ter que me adaptar a uma nova realidade financeira, eu vou ter que abrir mão de coisas que eu já possuía, então de repente eu vou ter que trocar o carro que eu tinha por um de modelo inferior, que automaticamente a pessoa já vai pensar, né, no suicídio por conta dessa nova realidade, dessa mudança. Mas dependendo, né, do histórico, realmente pode desencadear um transtorno, pode ser o gatilho para o desencadeamento, né, de um transtorno que estava ali, né, que não tinha se manifestado até o momento, e se manifestar. E aí, com a progressão, né, desse próprio transtorno, ele pode sim acontecer essa questão da ideação, porque é um choque muito grande, né? Você estar acostumado com um padrão e às vezes você tem família e você vai ter que explicar para as crianças por que agora elas vão mudar de escola, por que agora elas não vão mais poder ter acesso a algumas coisas que antes, né, faziam parte da rotina. E para o próprio adulto conseguir reorganizar isso dentro dele, porque mexe com uma série de coisas, né? Mexe com o ego, mexe com a autoestima. Mas infelizmente isso aconteceu com muitas pessoas. E elas vão precisar encontrar esses recursos. Mas mesmo nessas circunstâncias, quando a gente tem uma rede de apoio positiva, é mais fácil, ou talvez menos difícil, de lidar, né, com essas novas mudanças, porque a gente conta com a solidariedade das pessoas que estão ao nosso redor. O que eu vejo, né, dentro dessa pandemia é que realmente, assim, existe uma rede muito grande, uma corrente gigantesca do bem, ajudando essas pessoas que passaram por uma série de privações agora, né, de restrições por conta da pandemia. Então, isso acaba acalentando, né, essas pessoas que estão vivendo essa circunstância. Mas é difícil para todo mundo. Mas como, né, o Sidney falou, também existe essa nova possibilidade de nos reinventarmos, de revermos a nossa rotina, né? Quantas pessoas eu vi que, por conta do desemprego, de repente estão se dedicando a algo que sempre quiseram a vida inteira, mas tinham medo de empreender, medo de arriscar, e estão se dando super bem, estão obtendo sucesso. Então, né, quando a gente está com a nossa, né, o nosso emocional equilibrado, quando a gente tem ali o suporte psicológico, emocional, né, e a rede da família, a gente tem abre esse leque de oportunidades, de possibilidades do que a gente pode fazer com a nossa vida a partir deste momento e dessa nova realidade. Isso, eu vejo sim que é o momento da gente rever, às vezes, princípios, valores, né, onde estava depositado, né, a nossa felicidade. Não preciso ser só feliz, né, com uma coisa que tem um custo alto. Eu posso Sim. ser feliz com as relações, com os laços familiares, né, e rever, né, repensar tudo isso. Eu não preciso estar feliz, né, com a minha família dentro do shopping. Eu posso estar feliz com a minha família dentro de casa, fazendo lá um jogo em casa, conversando em casa. É importante a gente rever e pensar sobre tudo isso. A gente teve um momento, né, de crescimento econômico, de aceleração, né, da economia muito grande, e que até culminado ali pelo Plano Real e várias coisas que foram acontecendo posteriormente, até por ações de governo mesmo nesse sentido, né? E a possibilidade, né, para muitas pessoas fazer uma faculdade, para muitas pessoas terem uma profissão melhor, para muitas pessoas terem um sonho da casa própria realizado. Foram muitas ações e ações governamentais nesse sentido. É interessante a gente pensar também
A gente sempre buscar, né, a olhar, né, para a questão da consciência do voto. A gente sempre votar em governantes, em candidatos que apoiam, né, políticas públicas, políticas que vão favorecer, né, trabalhadores. Somos todos trabalhadores, nós não somos elite. Se eu não trabalho esse mês, eu não tenho como me sustentar, eu não sou elite, eu sou trabalhador. Se eu pago contas, eu sou um trabalhador. Então, eu pensar com essa cabeça, né, voltada assim, para candidatos que trazem propostas para políticas públicas, para fomentar trabalho, para fomentar estudo, ciência. A gente sabe que, nesse momento, para vencer o Covid, é só por Acessibilidade. meio da ciência, né? Vacina, estudo, pesquisas. Então, a gente olhar para candidatos que têm propostas voltadas para isso. Eu acho que é algo muito pertinente para a gente pensar nesse momento. Quem são os candidatos, como são as propostas desses candidatos, e buscar candidatos que vão, né, defender pontos que vão ajudar a gente como trabalhador. Juliana, você acha que queria comentar algo? Juliana, Ana, vocês falaram alguma coisa, acho que eu cortei. Pensei, mas eu não sei se Candidatos que realmente nos representam de trazer maior acessibilidade em todos os sentidos, né? Essa questão da acessibilidade, né, seria assim a nossa última pergunta. Na verdade, a questão da rede de saúde, né? Nós sabemos assim, nós vivemos um momento atípico e teve um processo de adequação. Nós não estávamos preparados para passar o que nós passamos, né? Então, eu falo pelos serviços de saúde que eu tenho com a minha mãe, e a minha mãe, na verdade, não é serviço público, na verdade, dela é convênio. E teve uma demora para ter essa adequação, né? Eu queria que vocês comentassem, né, da importância da rede de saúde pública, né, nesse momento que nós estamos vivendo, os profissionais, a questão dessa acessibilidade, dessas novas estratégias, ferramentas, enfim, diante de todo esse processo que nós estamos vivendo. Eu tenho certeza que vocês podem até ter sugestões também, né, para quem está nos ouvindo, de como melhorar esse tratar, né, com as pessoas. Porque essa questão virtual, embora para quem tem o acesso, né, parece uma coisa muito simples, né? Você entra na internet e tal, na plataforma, mas tem muita gente que ainda não tem acesso. E justamente que seja 1%, é o que eu falei numa outra live. Não interessa que você 0,00001% da população. Esse 0,0001% da população, ele tem que ser levado em consideração, sim. Porque eu não sei o recorte dessa pessoa. Eu não sei o que essa pessoa está passando. Sim. Né? Então, ela está fora de um contexto, vamos dizer, virtual e necessitando do atendimento. Né? Vocês poderiam comentar um pouco conosco? Pode falar, Sidney. Certo. Não, tá, já, vamos lá. Então, é interessante pensar sobre essa questão de rede de saúde, né? Se a gente for pensar em a rede de saúde pública, né, o SUS, basicamente quem está levando, né, essa salvação, as possibilidades das pessoas terem um acesso a um tratamento em relação à pandemia. Então, assim, é necessário, né, um serviço que ajude, né, que apoie a população. Quando a gente pensa na pandemia, estamos todos no mesmo barco, podem ter alguns que estão numa posição melhor, mas estamos todos dentro de um navio. Talvez alguns vão afundar primeiro, talvez alguns estão mais vulneráveis, mais frágeis. Sim, mas assim, estamos no mesmo barco. E o SUS ajuda a gente a ter, né, as mesmas condições. Tem muitas pessoas que podem ter um plano de saúde, mas tem muitas coisas e tem muitas pessoas que não têm esse plano de saúde, como bem você colocou, né? Às vezes 1% da população está fora das redes virtuais, das redes online,
Então, por exemplo, muitas pessoas vão poder ver essa nossa live, mas tem muitas pessoas que não vão conseguir ver, porque elas não têm acesso à internet, por exemplo. Então, é importante a gente pensar no coletivo sempre. E eu digo, né, sempre que a gente precisa defender o SUS nesse sentido. Diga assim, eu posso pagar um plano de saúde. Eu tenho também um dos meus empregos me dá um plano de saúde legal, bacana. Só que, assim, o colega ali que não tem um plano de saúde, que depende, por exemplo, do SUS, ele pode pegar uma doença que vai me contagiar. E ele pode não morrer e eu posso morrer, mesmo eu tendo um plano de saúde. Então, a gente pensar que ele também precisa do tratamento e do cuidado. E esse cuidado vai ser por meio do SUS para ele, porque ele não tem as condições que eu tenho. Eu acho que existe uma coisa triste aí, né? Talvez numa política de ódio, né? Que assim, aquele que não tem o acesso, ou aquele que tem um acesso por meio do público, ele tem que pagar também igual eu. Não. Eu teria que brigar para ter um serviço melhor público, porque eu pago impostos e eu não precisar pagar o por fora, em vez de querer tirar o dele, achar que eu estou pagando dele. Na verdade, a gente paga duas vezes, né? Você paga duas vezes. Sim, exatamente. Paga duas vezes. Você paga duas vezes. Você paga pelo E nem sempre você consegue também, sim. E nem sempre o convênio te dá essa prioridade. Sim, sim. Então, isso. Então, a gente pensar nessa ideia do coletivo. Não dizer assim, eu estou pagando o meu plano e ele não teve que pagar, então vamos tirar o dele. Não, vamos melhorar o dele para eu poder sair e parar de pagar o meu e não pagar mais. E não tem que pagar mais. Tinha que ser essa. Só que a gente acaba sendo manipulado, né, pelos grandes empresários, donos de planos de saúde, que querem derrubar o SUS, que é público, e que é invejável, né, de outros países. Outros países, às vezes, não têm, né, essas condições que a gente acaba tendo. Então, a gente acaba querendo derrubar. Então, a gente pensar numa forma do coletivo. Eu digo, né, o SUS ele faz muito o cuidado também do atendimento das pessoas que tentam suicídio. Então, ele é uma ferramenta muito eficaz, muito importante na prevenção e na promoção de saúde. Né? E tem outros serviços também de rede de saúde nesse sentido, né, que pode auxiliar. Tem a rede particular, tem profissionais particulares também, mas tem rede pública também e pode-se buscar acessível, está acessível a todas as pessoas, isso que é o mais importante. Ju? A gente vê, na verdade, não teria que ser preciso uma pandemia para a gente valorizar o SUS, né? Infelizmente, a gente às vezes precisa de algo nesse sentido para, nossa, como o SUS é importante, e realmente o SUS é maravilhoso, né? A gente tem todas as especialidades, e às vezes, como eu disse, o convênio nem sempre te garante, né, uma prioridade ou uma agilidade para algumas questões, principalmente agora na pandemia, em que todos os consultórios particulares fecharam. Então, mesmo, né, se você tem um convênio, mas não está atendendo, então como é que, né, do que adianta? Não adiantou de absolutamente nada. Então, quanto que a gente tem que valorizar esses profissionais? E realmente, né, eu vejo que uma das questões que mais importam quando a gente fala dessa rede, desses profissionais do SUS, é estender também a eles o atendimento e o cuidado. Porque é uma questão muito grande, né? Como o Sidney falou, são eles que estão salvando a maior quantidade de vidas. E quem está cuidando de quem está cuidando, né? Então, que a gente também possa fazer para eles, né, esse acesso. Eu não sei com relação ao Sidney, mas eu tive, né, um aumento de uma procura muito grande de atendimentos por conta da pandemia, das pessoas valorizarem a questão da saúde mental, e isso eu acho que foi também algo importante, né, significativo, das pessoas entenderem o quanto tudo isso que aconteceu e tanto que a gente ficou mexido, de procurar realmente o cuidado da saúde mental, tanto quanto às vezes procura para cuidar da saúde física,
né? Então, né, que a gente possa realmente valorizar sempre, tentar de todas as formas fazer essa informação chegar à maior quantidade de pessoas possível, então compartilhar, falar a respeito, mesmo para quem às vezes não tem o acesso, mas, né, agora fica difícil encontrar pessoas, mas assim, né, se de repente num telefonema, né, de falar, olha, né, tem esse serviço, tenta buscar ajuda, informar que existe, né, uma rede que pode dar esse suporte para as pessoas que estão dentro desse sofrimento, para que as pessoas que não estão se sentindo bem, né, e que a gente possa realmente pulverizar essa informação, né, da melhor maneira possível, levando, né, essa quebra de tabu, essa quebra de estigma de falar sobre suicídio, de falar sobre saúde mental, né, e fazer realmente com que as pessoas saibam que existem várias oportunidades para que elas possam ser ajudadas. Isso. Um outro comentário que eu queria fazer com vocês, né, essa questão que você falou, né, Ju, do aumento e da procura, né, de psicólogos, né, diante dessa questão da pandemia. Porque a gente acaba ficando preocupado no sentido, a gente sabe que não é todas as pessoas, por isso a importância do SUS, né, a gente levantar a bandeira do SUS, né, e de que o SUS realmente ele seja reorganizado, né, e estruturado de uma forma que tenha acessibilidade a toda a demanda que nós temos, né, porque a gente sabe que a psicologia é uma área que tem, mas que a rede ainda não comporta a demanda que está externa. Então, assim, existem pessoas que conseguem fazer um atendimento particular, enfim, tem o convênio, mas a gente tem que sempre lembrar dessa questão coletiva que o Sidney falou, né? Tem aquele que não tem e que sim, nós pagamos imposto e que sim, o SUS tem que disponibilizar esses profissionais para todos, né? Para mim, para você e para quem está precisando, né? É muito importante, eu acho, a gente enfatizar essa questão coletiva, né? E também eu volto a reafirmar a questão da rede de apoio, da família, dos amigos, da atenção, o olhar um para os outros, né? Eu acho que a gente desenvolveu, pelo menos uma maioria, a preocupação de olhar o outro como o outro está se sentindo, né? Porque a gente ficou todo mundo cada um no seu casulo, né? E eu acho que a gente tem que sair um pouco essa melhor empatia, né? Essa empatia, de saber se o outro não está bem e de tentar uma conversa, de tentar falar, de desmistificar isso, né? A questão, acho que às vezes do choro, né? Às vezes a gente segura esse choro, a gente não quer chorar, a gente quer ser forte o tempo todo, e se não está bem, não tem problema, né? Outro ponto que o Sidney falou, essa questão de dar conta. Eu sou uma pessoa muito intensa nisso, e a Juliana sabe. Eu sou a mulher fogo, quer dar conta de tudo, e eu não sou Mulher Maravilha, eu não vou dar conta. E a pandemia me trouxe muito isso, Ana, você tem que parar porque você não dá conta. E tudo bem porque você não dá conta. Se você não conseguiu terminar hoje, você faz amanhã. Né? Você faz amanhã, depois da manhã, e tá tudo bem. Mas, infelizmente, a gente não tem esse olhar, né? Realmente a gente pode desencadear muitas patologias e, infelizmente, muitas pessoas, né, estão cometendo suicídio por conta disso. É importante sempre ressaltar que tem um canal, né, que ajuda as pessoas no momento de desespero, que é o CVV, né, o Centro de Valorização da Vida. Ele realiza apoio emocional e de prevenção do suicídio. Então, as pessoas podem ligar, né, gratuitamente no telefone 188, 24 horas por dia, pode ser por chat também, procurar ajuda, e com total sigilo, é um serviço, né, voluntariado, que oferece esse suporte. É um suporte de apoio emocional nesse momento de crise. Algumas questões, né, emocionais que a gente tem são oriundas de transtornos mentais, são oriundas de questões maiores, de um abuso, de uma dor, de um trauma, de várias coisas, de uma violência que a gente sofreu. Daí estão também os profissionais, né, em saúde mental, psicólogos e psiquiatras que podem auxiliar no tratamento, né, de questões envolvendo ali uma doença psicológica ou psiquiátrica. Estamos aí, né, a serviço para auxiliar também. Mas esse apoio no momento de crise
as pessoas podem contar também com o CVV. Então, a gente pode incentivar, né, um conhecido, um amigo, que a gente percebe que ele está mais frágil emocionalmente, para ele ligar no CVV nesses momentos de crise, que ele pode estar pensando em tirar a própria vida. Ok. Nós já estamos com 1h15 de live. Muito já bom, estamos muito bem lembrado. Foi uma delícia. Eu falei que eu que gosto de falar, ficaria aqui, ó. A Ju sabe que eu ficaria aqui, ó, um tempão. Mas, infelizmente, a gente tem essa dinâmica do tempo. Eu queria que vocês passassem pelas considerações finais. Ju, depois eu passo a palavra para o Sidney para a gente fazer o encerramento. Ju, suas considerações? Bom, novamente quero agradecer muito essa oportunidade. Eu sempre adoro fazer live, eu acho muito válido essa interação, né? Essa troca de conhecimentos e de experiências, o que sempre agrega de alguma forma, né? Eu sempre me sinto melhor quando a gente faz essa troca, né, com várias pessoas e outras que a gente pode conhecer, eu acho realmente muito válido. Esse tema super relevante, falar sobre suicídio, né, colocar à disposição, né, para alguém que precisa tirar, às vezes, alguma dúvida em particular, pode procurar, né, na minha página, @psicóloga Juliana Nakazaki no Facebook. Eu vou ter maior satisfação em poder responder. Às vezes a pessoa fica um pouco tímida, né, de fazer a pergunta direto na live, mas pode me procurar lá, né, e sem problema nenhum eu posso orientar, posso falar, e deixar esse recado: procurem ajuda. Quando não, por mais que você às vezes não faça um tratamento de processo terapêutico, mas procurar alguém que faça essa escuta terapêutica, como a gente fala, né, que também é um processo, para que você possa desabafar, né, do que você está sentindo neste momento, da pandemia, seja solidão, seja raiva, seja angústia, seja tédio, qualquer coisa, né, mas não se sinta sozinho, não se isole ainda mais, né, e não sinta vergonha do que você está sentindo agora, porque é normal sentir tudo isso que a gente falou. Então, né, muito obrigada pelo convite, espero que a gente possa repetir outras lives, né, de outros temas, e pode sempre contar comigo. Muito obrigada. Eu gostei bastante também, foi um prazer conhecer você, né, Cristina, por rede social, né? Espero conhecê-la pessoalmente. Muito obrigado pelo convite, Ana, Juliana, gostei muito da troca, da nossa conversa aqui, foi muito enriquecedor. Eu acho que aí está a mágica, né, da coisa, né? Quando a gente compartilha, a gente sai, né, os dois lados saem com mais. E assim, essa sensação que eu tenho, né, de que a gente sai somado, sai multiplicado dessa conversa. Deixo também aqui, né, o meu apoio às pessoas que precisarem de algum tipo de auxílio, quiserem saber mais informações. Durante esse mês eu vou fazer várias postagens. É mais fácil me encontrar no Instagram, então Sidney Rolim, no D não é mudo, é tudo I, tá bom? Com M de Maria no final, Sidney Rolim. Só me procurar lá no Instagram, pode me adicionar lá e vão ver postagens, vão ter mais lives, vão ter mais eventos também, que eu vou estar promovendo nesse mês em razão do Setembro Amarelo. E eu acho muito pertinente sempre falar sobre esse tema, para ajudar, né, as pessoas, para auxiliar as pessoas que estão sofrendo e os familiares, né, que querem também ajudar as suas pessoas amadas. E é esse sempre o propósito aqui. Meus agradecimentos ao Sidney e à Juliana. Sidney, eu espero ter uma oportunidade de conhecê-lo presencial. Vai ser uma honra conhecê-lo. Amei todas as informações, né? Você é super didático, né? Tem uma fala bem simples, né, da gente entender. Juliana dispensa apresentações, né? Você está na minha vida já há um tempo, já passamos muita coisa juntas, né? Eu agradeço, que Deus abençoe vocês. Quero agradecer a cada pessoa que entrou, curtiu. Quem não conseguiu assistir a live completa, daqui a pouquinho, daqui uma meia horinha, ela vai estar na íntegra lá no meu canal do YouTube. É só procurar lá, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Super beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, gente.